os voluntários do reino. Os voluntários do reino, gente. Tem algum aqui nessa igreja aí, gente? Eu vou perguntar de novo: tem algum voluntário do reino aqui nessa igreja? Glória a Deus. Eu quero ler o que está na primeira carta, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu quero ler os versículos 17 e 18, ok? Primeiro livro das Crônicas, 29, versículos 17 e 18. Isto aqui são palavras do rei Davi. Eu particularmente sou apaixonado por este texto aqui, porque eu me identifico muito assim com a expressão de gratidão, de louvor, de adoração de Davi para com o Senhor. 1 Crônicas 29, 17 e 18, me acompanha aí. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Amém, amém. São palavras do rei Davi, porque foi um momento muito especial, em que eles estavam contribuindo para que o templo pudesse ser reerguido, que foi na verdade Salomão, filho de Davi, que ergueu o templo. Mas eu não quero falar especificamente sobre oferta, não vou colher oferta aqui nesta noite, mas eu quero usar isso aqui como base, porque o que Davi fala aqui, ele transmite algo muito precioso para a gente, e eu quero chamar a sua atenção, e eu quero, assim, em especial, direcionar essa palavra, principalmente para os nossos formandos, mas ao mesmo tempo que essa palavra possa abençoar você que está aqui, e você que está nos assistindo, por intermédio do nosso canal. O rei Davi, ele expressou a sua alegria para com o Senhor, ele se alegrou muito, queridos. Aquele foi um momento de muita alegria para o rei Davi. Por que Davi ele se alegrou tanto? Deixa eu só expressar isso aqui para você bem rápido. Davi ele se alegrou muito naquele momento. O próprio texto revela. Em primeiro lugar, eu entendo que ele se alegrou porque o Senhor usou o seu exemplo para motivar os filhos de Israel. Davi está dando o exemplo. Ele diz: Senhor, eu voluntariamente eu te dei tudo isso, eu ofertei tudo isso. Então ele está feliz, porque o Senhor está pegando o exemplo dele para motivar o povo. Por que Davi se alegrou? Segundo, porque todo o povo teve a mesma atitude que ele. Ele dá o passo na frente como rei, e Deus pega o exemplo dele e usa o exemplo para motivar o povo. Agora Davi está se alegrando porque ele está vendo todo o povo fazendo o mesmo que ele fez. Terceiro, porque ele se alegrou? Porque ninguém estava fazendo aquilo forçado. Ele se alegrou porque havia uma disposição de coração para aquilo que eles estavam fazendo. E terceiro, não era forçado. Quarto, porque ele se alegrou? Porque foi uma atitude 100% voluntária, gente. Foi uma atitude 100% voluntária de todo o povo. Queridos, o que aconteceu foi tão lindo que Davi ele orou para Deus aqui, algo muito interessante. Foi tão lindo que ele viu acontecer, que a oração que ele fez foi a seguinte: conserva, Senhor, para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos. Tipo assim, Senhor, não deixa isso ser só um sonho, não deixa isso ser algo passageiro. Conserva isso no coração do teu povo, conserva neles essa disposição e estes pensamentos. É tão tremendo isso aqui, da forma como ele se expressa, queridos. E as duas frases aqui que ele usa: primeiro, ele diz: na sinceridade do meu coração dei voluntariamente todas estas coisas. Na sinceridade do meu coração eu dei voluntariamente todas estas coisas. Segundo, ele diz: eu acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente.
Ele diz: eu estou feliz porque eu estou vendo o que eles estão fazendo. E a palavra aqui, essa palavra voluntariamente, significa ter uma ação, significa se auto-incentivar para fazer algo, significa fazer avançar a força, empurrar, arremessar, impulsionar. Você sabe, alguém que eu quero fazer isso e eu, como se fosse, eu vou me auto-empurrar, me auto-motivar para fazer isso, porque eu posso ser o meu maior incentivador em algumas coisas. Entende? Esse é o significado. Quando ele diz voluntariamente eles fizeram isso, é como se eles estivessem se auto-empurrando. Não tem ninguém me empurrando pelas costas, eu estou me empurrando sozinho. Entende? Eu estou fazendo isso voluntariamente, eu estou fazendo isso de coração. Queridos, voluntário em latim é voluntarios, que significa, o que é o voluntário? Significa que se faz por vontade, ou que age por vontade própria. Quando você diz o fulano é voluntário, diz, ele está agindo por vontade própria. Ele não está sendo obrigado, ele não está sendo forçado, ele não está fazendo aquilo porque tem dinheiro por trás. Não, ele escolheu fazer, ele decidiu fazer, ele se dispôs para fazer aquilo. Quem é o voluntário? O voluntário, ouça-me, é um indivíduo que se alista espontaneamente no exército, ou que se encarrega de uma incumbência a qual não estava obrigado. Quando eu vi essa definição, eu fiquei apaixonado por ela. Porque preste atenção, quem é o voluntário? O voluntário é o indivíduo que se alista espontaneamente no exército, diferente do nosso exército brasileiro. Vai aí, hashtag fica a dica, quem completou 18 anos, neste ano, se você ainda não se alistou, já está atrasado, porque é obrigado. Todo cidadão brasileiro é obrigado a se alistar, e ele tem do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho para se alistar, se é o ano que ele está fazendo aniversário. Pastor, se ele não se alistar, aí o negócio vai pesar, porque tem muitas complicações aí para isso. Então entenda isso aqui: para se alistar no exército não é opcional, é obrigado. Para se alistar no exército de Deus é opcional. Entende? Pode ser voluntário, eu posso me voluntariar. Olha o que está escrito, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 33. Preste atenção no que Paulo diz aqui, que é muito precioso. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Você pode ler comigo? Eu sei que você está de máscara, mas você pode ler comigo? Eu quero ouvir a voz da igreja. Vamos ler 1 Coríntios 10, 33. 1, 2, 3 já. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam. Amém, queridos? Amém? Pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir bem forte. Você sabe o que um voluntário deve dizer? Quando alguém chegar questionando: tu está trabalhando para o pastor agora, é? Tu está trabalhando para essa igreja agora aí, é? O que tu está fazendo nessa igreja? Eu estou ajudando a salvar vidas. Eu estou ajudando a salvar vidas. Amém, queridos? Mas pastor, eu estou na porta do banheiro, igual o Olavo. Olavo, você está ajudando a salvar vidas. Mas pastor, domingo passado eu estava lá na porta, no estacionamento, pastor, não ouvi nada da palavra. Você sabe o que você estava fazendo lá? Ajudando a salvar vidas. Ajudando a salvar vidas. Amém, queridos? É isso que Paulo está falando. Mas agora entenda isso aqui: nós todos temos uma tendência,
como seres humanos? Qual é essa tendência? É a tendência de buscar mais os nossos próprios interesses. É uma tendência humana, da gente buscar mais os nossos próprios interesses. Preste atenção, nós temos a tendência de, primeiro, pensar mais em nós do que nos outros. Nós temos a tendência de querer receber mais, ao invés de dar. Nós temos a tendência de querer ser mais cuidado, ao invés de cuidar. Nós temos a tendência de querer ser mais servidos do que servir. É uma tendência natural humana. É muito fácil eu me sentar e dizer: você pode me servir um copo com água? Não, eu vou lhe servir. Meu Deus. Entende? Agora, essa palavra de Paulo, ela nos confronta. Porque Paulo diz: em tudo, em tudo. Preste atenção que Paulo diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Porque eu tenho um alvo. Eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que todos sejam salvos. Me ouça. Nós não podemos esquecer disso aqui, preste atenção nesta frase. Amar e servir as pessoas são atitudes que refletem a natureza divina de forma prática. Vou repetir: amar e servir as pessoas são atitudes que refletem a natureza divina de forma prática. Querido, isso reflete o céu, reflete a natureza divina, reflete, sabe, o caráter de Deus, reflete Deus aqui na terra. Na medida em que nós amamos, em que nós servimos as pessoas, isso acaba refletindo que nós temos da natureza divina. Agora entenda isso aqui, ouça: se a natureza de Jesus realmente entrar em nosso coração, nós passaremos a amar e servir com naturalidade, com espontaneidade. Vou repetir, preste atenção: se a natureza de Jesus realmente entrar em nosso coração, passaremos a amar e a servir com naturalidade. Você sabe que uma pessoa, uma vez quando eu estava no seminário, eu estava andando com ela numa rua lá no centro de BH, e eu ia passando, tinha uma pessoa pedindo uma esmola na calçada. Do pouco que eu tinha, eu dei. Aí a pessoa depois falou para mim: Linoels, você tem o dom de misericórdia, eu não tenho não. E olhe, era uma pessoa filha de papai que falou isso. Então não é dom de misericórdia, não é ser pão duro mesmo, gente. Você sabe que a pessoa fica o seminário todo de todinho e eu de nadinho. Ela tinha todinho e eu nadinho. E era no mesmo quarto, nós dividíamos do mesmo quarto. Então, preste atenção nisso aqui, queridos. É permitir que a natureza de Jesus esteja em nós, e a coisa vai se tornar natural. Eu não tenho esse dom. Não é dom, é falta de compaixão. Amém? Entende? É falta de compaixão, porque se eu tenho, a Bíblia nos fala de pessoas que da pobreza ainda encontraram recursos para abençoar os outros, tipo assim, do que não tinha. Então entenda isso aqui, eu vou repetir: se a natureza de Jesus realmente entrar em nosso coração, passaremos a amar e a servir com naturalidade. Vai se tornar uma coisa natural, vai se tornar como que uma coisa normal, porque vai fazer parte da nossa vida, vai fazer parte do nosso cotidiano. Posso ouvir o amém seu? Agora,
Quero entrar nesse ponto aqui que eu acho muito interessante. Porque Jesus precisa de voluntários que se alistem espontaneamente no seu exército. Por que ele precisa? Entenda isso aqui, ele precisa porque o voluntariado ou o trabalho voluntário é uma prática bíblica. É uma prática que nós vemos na Bíblia. E eu vou mencionar para você aqui algumas coisas interessantes. Me acompanhe, preste atenção. Sem os voluntários, primeiro, o tabernáculo e seus utensílios não teriam sido construídos nos dias de Moisés. Sem voluntários, o tabernáculo e seus utensílios não teriam sido construídos nos dias de Moisés. Número 2, sem voluntários, Neemias não teria sozinho reerguido os muros de Jerusalém. Quem está me acompanhando aí? Terceiro, sem voluntários, a construção do novo templo após o cativeiro não teria acontecido. Continue caminhando comigo, eu lhes digo mais: sem voluntários, não teremos ministérios fortes e grandes em nossa igreja. Eu estou trazendo para a nossa realidade aqui, vou repetir: sem voluntários, nós não teremos ministérios fortes e grandes em nossa igreja. E um dos nossos desafios é que cada ministério, seja atmosfera, seja o kids, seja teatro, seja louvor, seja intercessão, todos os ministérios da igreja, a nossa oração e o nosso desejo é que sejam ministérios fortes, mas ministérios grandes, fortes e grandes, com muitos voluntários mesmo, com muitas pessoas dispostas a servir. E eu já estou vendendo meu peixe aqui, gente. A gente não pode perder a oportunidade. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não está atuando em nenhum ministério, procure usar os dons e talentos que Deus tem dado para você, para usar em prol do reino. Porque você sabe aonde tem muita gente talentosa? No cemitério. Morreram e foram sepultadas com os seus talentos, com os seus dons. Não usaram para o reino, não glorificaram a Deus com os dons e talentos que tinham, e nem muito menos investiram na vida de outros para que pudessem reproduzir aquilo. Então não perca a oportunidade. Continuando, sem voluntários, nossas células, que são o coração da igreja local, não alcançarão o seu propósito. Pastor, que propósito? Ouça, as nossas células são de crescimento e multiplicação. Amém? Vou repetir: sem voluntários, as nossas células, que são o coração da igreja local, não alcançarão o seu propósito. Lembre-se disso. Cada célula que nós temos é uma célula de crescimento e multiplicação. E para a glória de Jesus, eu já vejo em cada bairro de São Luís dezenas de células, dezenas de líderes, dezenas de anfitriões. Eu já vejo isso para a glória de Jesus. Tem alguém que já consegue ver com os olhos espirituais isso junto comigo, gente? Eu já vejo isso para a glória de Jesus. Eu já vejo isso para a glória de Jesus. Continue caminhando comigo. Sem voluntários, a igreja de Jesus não conseguirá cumprir com a grande comissão, pois os voluntários continuarão poucos. Sem voluntários, ela não vai poder cumprir com a sua missão. O Senhor precisa de um exército de voluntários. Continue comigo. Quero entrar nessa última parte aqui, esse ponto aqui muito importante. Sem os voluntários, os pastores terão que negligenciar a oração e o ministério da palavra para servir as mesas. Pastor, o senhor está falando do quê? Acompanhe-me nessa leitura, Atos 6, de 1 a 4. Ora,
Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Gente, seja 100% honesto comigo. Quem gosta de vir para um culto e sair daquele culto dizendo: hoje Deus me abençoou com a palavra dele? Quem gosta disso? Olha aqui para mim. Não há honra humana nisso. Vocês sabem o que há? Uma equipe de pastores que Deus tem nos dado desse ministério, que tem se consagrado à oração e ao ministério da palavra. Olha aqui para mim. Eu lhe falo isso diante de Deus. Nunca você vai me ver sem um avental. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando eu falo de avental, quem está entendendo o que eu estou falando? Vou repetir: nunca você vai me ver sem um avental. O que eu estou dizendo? Nunca você vai me ver sem que eu esteja servindo as mesas. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou servir as mesas. Pastor, o que significa servir as mesas? Limpar a cadeira quando está suja, se for preciso varrer o piso, se for preciso limpar banheiro, se for preciso ir lá para o estacionamento. Você entende? Eu vou isso para mim. Aleluia, glória a Deus. Você entende? Isso para mim não é peso. Sabe por quê? Porque isso já veio de berço. Os meus pastores, aonde eu nasci, em Deus, eu aprendi com os meus pastores isso. Os meus pastores, você sabe o que eles faziam? Eu vou fazer e você vai me ver fazendo e depois você faz. Entende? Eu aprendi isso com eles, então não tem como negar, está no DNA, gente. Não tem como negar. E eu quero lhe dizer uma coisa: você faz parte de uma igreja, de um ministério de servos e servas do Senhor. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tem pessoas dessa igreja, que está na igreja hoje, que foi alcançada para Jesus, sabe como? Em primeiro lugar, nos vendo servir, nos vendo fazer, sabe o que? Capinando, lá no outro prédio, né, pastor Jesus? Pastor Júnior? Capinando, gente. Pastor, por que você estava capinando? A gente não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para pagar trabalhadores, e 2, aprendi a capinar. Entende? Continuo com as 2 mãos, glória a Deus. Não me tirou nada. Entende? Para mim é uma honra dizer que eu fui zelador da igreja onde eu me tornei pastor titular, gente. Zelador, de chegar cedo, de lavar. Cheguei a lavar a igreja sozinho. Um prédio de 12 por 21, lavar sozinho. Depois arrumar banco de 7 metros, de banco de madeira, sabe, de ajeitar aquelas lâmpadas com start. Você chegava lá ajeitando para não apagar. Eu fiz isso para a glória de Jesus e não me tirou nem um pedaço. Porque eu aprendi uma coisa, que no reino dos céus, o reino dos céus não é uma feira da Pichincha, mas todo dia tem promoção. Entendeu aí não? Deu para entender? O reino dos céus não é uma feira da Pichincha, mas todo dia tem promoção. Todo dia Jesus está chegando com algum servo dele dizendo: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Todo dia tem promoção, todo dia. Então preste atenção. Você, através de um trabalho voluntário, você vai ajudar para que aqueles que Deus, pela sua graça e bondade, tem colocado na linha de frente como pastores,
Continue se consagrando à oração e ao ministério da palavra, para que a igreja seja sempre nutrida, sempre bem alimentada com a palavra, com o maná que vem do céu. Amém, queridos? Que seja assim para a glória de Jesus. Olha o testemunho que Paulo dá a respeito de Jesus, Filipenses 2, de 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ouça, Jesus Cristo foi o primeiro servo, o primeiro voluntário que se alistou espontaneamente no exército de Deus. Ele escolheu se submeter à vontade do Pai Celestial e vir a este mundo. Ele decidiu se encarregar de uma incumbência a qual ele não estava obrigado. Ele se disponibilizou, se voluntariou para vir a este mundo. Ele veio, era pela vontade do Pai, mas houve essa rendição, essa submissão do Filho, para que realmente ele pudesse vir a este mundo. Preste atenção nesses 3 pontos aqui que eu quero falar. Jesus, ele conseguiu cumprir a sua missão aqui na terra, pelo menos por 3 motivos. Preste atenção nisso aqui. Jesus conseguiu cumprir a sua missão aqui na terra, ao ponto de dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. Eu quero lhe dar possíveis 3 razões que levaram Jesus a cumprir com a sua missão aqui na terra. A primeira, ele tinha um propósito definido. Ele sabia o que ele tinha vindo fazer, e nada fez ele se desviar do foco, nada fez ele se desviar do propósito. Ele foi determinado e chegou até o fim. Nem o Getsêmani o parou, porque ele tinha um propósito definido. Segunda coisa que levou Jesus a cumprir com a sua missão: o Espírito Santo o capacitou para isso. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Mas terceiro, acredite, Jesus cumpriu com a sua missão porque ele pôde contar com um exército de voluntários, gente. Ele conseguiu cumprir a sua missão porque ele conseguiu contar com um exército de voluntários. Pastor, o senhor está falando de quem? Eu estou falando das mulheres que diz a Bíblia que desde a Galileia elas seguiam Jesus para o servirem. Desde a Galileia, desde o início do ministério dele, elas estavam caminhando com Jesus com o propósito de servirem, de serem servas, de serem úteis no reino do Senhor. Eu estou falando dos 70, porque é interessante como está em Lucas, lá no capítulo 10, que ele, em capítulo 9, diz que ele enviou outros 70. Então ele tinha 70, fora os seus 12 apóstolos, ele tinha um exército de homens e mulheres queridos que estavam servindo a ele. Pare para você pensar. Eu fico pensando no dono daquele jumentinho. Outro dia eu estava contando a história do dono do jumentinho. Jesus disse: olha, eu quero que vocês vão até a aldeia fulano de tal, e lá vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Desamarrem o jumentinho e tragam. Se o dono disser: ei, o que vocês estão fazendo? Digam para ele: o mestre está precisando desse jumentinho, e ele vai liberar na hora. E aconteceu exatamente assim. Lá vai os discípulos lá, quando estão desamarrando o jumentinho, o dono grita: ei, o que vocês estão fazendo? O mestre está precisando dele. Pode levar, pode levar. Aí os discípulos chegam com Jesus: mestre, aonde o Senhor quer que a gente prepare a sua Páscoa? Ele disse: olha, vão até a aldeia, e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Sigam aquele homem, e no lugar onde ele entrar, entram após ele, e lá para o dono da casa eles vão perguntar: aonde nós devemos fazer o preparativo para a Páscoa do Senhor? E ele disse: ele vai mostrar para vocês um lugar espaçoso, e lá preparem a minha Páscoa. Então eu olho para a Bíblia e eu vejo, queridos, um exército de voluntários que estava à disposição de Jesus. E você sabe uma coisa que me alegra, é que o Senhor, Ele tem feito a mesma coisa nos dias de hoje. Ele tem levantado um exército de voluntários para a glória e para o louvor dEle. Isso me alegra muito mesmo. Queridos, eu estou finalizando isso aqui, mas preste atenção. Há uma convocação bíblica para o voluntariado.
Se disponha, se coloque à disposição do seu Senhor para servi-lo com os dons e com os talentos que Ele tem lhe confiado. Tem vários, como eu falei ainda agora, vários ministérios em nossa igreja. Nós temos o nosso carro-chefe, que eu chamo, que são as nossas células, o coração da igreja local. Nós não queremos que os ministérios funcionem independente das nossas células. As nossas células, elas são o coração da igreja local. E se as nossas células elas forem fortes e saudáveis, a nossa igreja local será uma igreja forte e saudável. Amém? Eu quero saber, cadê os membros da célula Rebanhão? Olha só, eita glória! Rebanhão é o nome da célula que eu estou liderando lá no Maiobão, gente. Glória a Deus. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão que está presente aqui. Quem é líder de célula que está aqui? Levanta a mão aí. Dá um glória a Deus aí, gente. Eita glória. E isto é só o começo. Amém? Gente, agora olha isso aqui lindo aqui que eu quero ler para vocês. Olha o que aconteceu com Davi. 1 Crônicas 12, 22. Me acompanhe aí, por favor. 1 Crônicas 12, 22. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para quê? Para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Gente, parem para vocês pensar. Os valentes de Davi eram todos voluntários. Eles vieram com o propósito de ajudar Davi. E lembre-se, Davi, ele está fugindo de Saul para que ele não seja morto. E eles estão indo atrás dele. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer? Nós viemos lhe ajudar. Queremos estar junto com você para lhe ajudar, para somar com você naquilo que você está fazendo. Nós queremos ser úteis para você, queremos lhe ajudar. Agora eu quero fechar com isso aqui para lhe dizer algo muito importante para vocês e para todos os outros. Ouça-me, todos os voluntários do reino serão recompensados pelo seu Senhor. Vou repetir, todos os voluntários do reino serão recompensados pelo seu Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é em vão o que você está fazendo para Deus. Não é em vão. Independente do que você está fazendo para Ele, não é em vão. Agora, eu quero destacar aqui essa palavra abundantes. Abundante significa exceder um número fixo previsto. Preste atenção o que significa abundante. Quando ele diz, sejam abundantes, exceda a meta. Passe dela. Vá além. O que foi estabelecido para você ser ou fazer foi isso. Vá além. Exceda o número previsto. É ter a mais e acima de um certo número ou medida, é ter em excesso, é sobrar. Então quando ele diz seja abundante, vá além, ultrapasse os seus próprios limites, seja melhor do que você tem sido. Diga assim comigo, diga assim, diga pela fé, diga assim comigo: hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu serei, em nome de Jesus, melhor do que hoje. Quem toma posse disso em nome de Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Preste atenção nesta frase aqui. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, queridos, estar dispostos a fazer tudo, exceto pecar, para ganhar pessoas para Jesus. Você entende isso? Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, estar disposto a fazer de tudo, exceto pecar. Não envolva, não inclua o pecado nisso, mas fazer de tudo que for possível para salvar vidas, para salvar vidas. Apocalipse 22, 12. Jesus disse: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Há galardão.
E eu quero fechar com isso aqui para orar com você. A palavra obras aqui significa negócio, serviço, aquilo com que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer, para retribuir a cada um segundo as suas obras, ou seja, aquilo que eu assumi como uma responsabilidade. É como se Jesus dissesse: Elcio, continua, porque eu estou voltando, e segundo aquilo que te foi confiado, que tu assumiste a responsabilidade para dar conta, eu vou te retribuir segundo isso que tu estás fazendo, segundo o que tu estás vivendo, eu vou te retribuir para a glória do meu nome. Amém, queridos? Amém? Eu creio muito que isto é só o começo do que está acontecendo aqui. Vocês são a semente, amém? Vocês são a semente desse novo tempo. Vocês tomam posse disso comigo? Amém? Vocês são a semente desse novo tempo do Senhor, de coisas grandes que Ele está fazendo, e nós devemos glorificar porque nós estamos vivendo este momento. Amém, queridos?